Reeleito Rafa Zimbaldi. Rafa, você é o idealizador do projeto Jovens do Futuro na região do Ouro Verde. Como funciona? Vamos lá, Eduardo. Jovens do Futuro é uma marca que isso veio antes de ser político, né? Porque é um projeto social, por ter nascido numa região bastante carente, bastante periférica. Isso se tornou um sonho da família, né, de atender as pessoas mais carentes, dando oportunidade a essas pessoas. Então, o Jovens do Futuro começou lá no ano de 2000 e nós começamos um trabalho com as crianças, tirando essas crianças da rua, né, levando esporte, cultura, lazer. E aí nós conseguimos uma sede, que por um acaso é um prédio da nossa família, né, que foi cedido em comum acordo, né, dentro da família, foi cedido para que fosse a sede do nosso trabalho social. Então, nós iniciamos fazendo esse trabalho com as crianças, tirando as crianças da rua, só que muitas vezes as mães levavam essas crianças para dentro do projeto social e ficava lá fora, ficava lá na rua, e ficava aguardando, enquanto as crianças estavam fazendo a sua atividade, ficava aguardando. Aí qual foi a ideia? Falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa com essas mães, porque elas ficam aqui, elas acabavam não indo embora, porque tinha a questão do ônibus, tinha que pagar a passagem do ônibus, então... E aí nós começamos com os cursos. Primeiro começamos com curso de pintura em tela, crochê, e hoje, né, nós temos lá mais de 20 cursos profissionalizantes, mais de 35 mil pessoas formadas, vários polos aqui na cidade de Campinas. Então temos, além da região do Ouro Verde, já tivemos lá na região do Campo Grande, mas temos na Brandina, temos na região do Padre Anchieta, região dos Amarais nós vamos implantar agora, ou seja, nós estamos expandindo, né? Nós temos mais de 100 voluntários dentro do projeto Jovens do Futuro. Não é um projeto social do Rafa, embora eu seja o idealizador, seja o fundador, mas hoje o projeto Jovens do Futuro toma um corpo muito grande, né, de voluntariado, e graças a Deus a gente tem tido oportunidade de formar, colocar pessoas no mercado de trabalho, né? Então, pessoas que têm grandes salões de belezas hoje na cidade de Campinas, pessoas que começaram a sua vida, o seu curso lá no Jovens do Futuro. Então nós temos cabeleireiro, manicure, secretariado, auxiliar administrativo, informática, cuidador de idosos, balé, informática infantil, ou seja, nós trabalhamos... São todos gratuitos. Todos gratuitos. Nós trabalhamos com todas as idades, né? Trabalhamos com todas as idades, até pessoal da melhor idade. Também nós temos cursos específicos lá, né, com o pessoal da melhor idade. Ou seja, a gente considera jovem de 0 a 150 anos só. Então, Fernando, eu queria continuar essa pauta, deputado, de qualificação, né? Eu sei que, como o senhor mesmo mencionou, o projeto Jovens do Futuro antecede, né, a sua trajetória política, apesar que é indissociável, né? Sim. Porque a política, ela independe da questão partidária, né? Sim. Toda a nossa ação ela acaba sendo política. E eu tenho, talvez, um certo incômodo, até filosófico, deputado, com relação a alguns olhares do primeiro setor, do segundo setor e do primeiro setor com relação a isso. Esse trabalho o senhor faz como uma organização do terceiro setor, né? Pelo que eu entendi. Sim. É uma OS, né? Isso. Uma organização social, né? Mas o primeiro setor e o segundo, eu acho que os programas estabelecidos de oportunizar as pessoas em condições de vulnerabilidade estão sempre naquela razoabilidade, né? Então, assim, é aquela filosofia São José, como disse em certa feita o grande genial Cortella, que pobre, vulnerável, qualquer coisa tá bom. Então é auxiliar de auxiliar, auxiliar daquilo de auxiliar. Por que esse menino de uma região vulnerável, essa menina, não pode trabalhar numa grande multinacional que está aqui na cidade, não pode trabalhar num grande... Né? Por que não pode ser médico? Por que não pode... Então, os cursos de qualificação ofertados da área pública, em consonância com a área privada, e a área privada fala, mas eu demando não tem mão de obra, isso me incomoda. Porque o papel dela também é promover isso, né?
ofertar esse tipo de formação. Você não acha que a gente ainda tem um abismo com relação aos programas, os programas de qualificação profissional, em termos de política pública? Acho muito, Fernando. Acho muito. O poder público falta muito, né? Como entidade, né, e olhando, né, do lado da entidade, nós cumprimos um papel que deveria ser do poder público, né? E o atendimento àquela criança, atendimento àquela família, quem deveria dar suporte é o poder público. E isso me revolta de uma forma, né? Me revolta de uma forma porque esses dias eu estava até conversando com o Eduardo, que está aqui nos acompanhando, né? Como é que a gente vê crianças no semáforo pedindo esmola, né? E o poder público nada faz, né? Pessoas morando na rua, número de morador de rua crescer. Mas ele tem direito de querer morar na rua. Sim, ele tem direito, mas ele quer morar na rua porque ele não tem mais para onde ir. Sim, são né? uma série de fatores. E tem algo muito maior que ele ali, né? Que é o vício, Sim, as drogas. Então ele é refém disso tudo. E não basta você colocar lá a guarda municipal, a polícia militar, sair, né, tirando as pessoas. Não, é um trabalho, né, entre várias secretarias. É a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Assistência Social, é a Secretaria de Segurança Pública, né? Uma coisa que não dá para aceitar, é inadmissível, eu sempre falo isso. Como é que Campinas pode ter um bairro, o maior bairro que é considerado zona, né? Um prostíbulo a céu aberto, e nada é feito? Nada é feito. Você não vê o trabalho da Secretaria de Assistência Social lá dentro, você não vê a Secretaria de Segurança Pública atuando lá dentro. Como é que pode isso? Né? Meninas que vêm de outros estados, às vezes crianças lá. Ou seja, não pode, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, o poder público ele tem a obrigação, e os prefeitos precisam entender. Só um comentário rápido. Você falou que as OS, né, as organizações do terceiro setor, acabam fazendo muitas vezes o que o Estado como ente público, né, acaba não promovendo. O município, o governo federal, o governo do Estado. Isso é uma realidade histórica do Brasil desde o período colônia, né? A gente carrega isso, parece, com um traço cultural, um ranço, né? Talvez, sei lá, uma herança que não é muito boa. E uma vez eu conversando com o Luiz Alberto Pascoal, um empresário conhecidíssimo aqui de Campinas, e o Luiz é um gênio, né? Um gênio. E uma vez eu falei para ele: Luiz, qual que é a sua motivação de criar uma fundação? Porque ele tem uma fundação. Ele falou: Fernando, eu quero criar para ela não existir mais. Porque eu quero que o poder público entenda que é o papel dele. Isso é importantíssimo, né? Com certeza. O poder público entender essa concepção de localismo, né? Porque às vezes fica no discurso de políticas teóricas, no discurso é bonito, mas a linha de compreender o fato social, o localismo das pessoas é fundamental, né, deputado? Fernando, assim, às vezes hoje os jovens do futuro, né, não recebe, hoje não, nunca recebeu dinheiro público. Nós não temos, até pelo fato de eu ter sido fundador do projeto, eu decidi não buscar recursos públicos. Mas se você vê o sofrimento, né, de uma entidade que recebe dinheiro público, de uma creche, por exemplo, que recebe dinheiro público, você precisa de ver a pressão que né? A creche está fazendo um favor para o poder público, né? Ajudando, atendendo aquelas crianças e sendo tratada pela prefeitura como se estivesse literalmente roubando o dinheiro público, né? Então, é isso, e concordo com essa visão, né? Nós temos hoje uma entidade para, se Deus quiser, amanhã não ter mais. E o poder público precisa entender isso, porque esse é o papel, essa é a obrigação do poder público. Rafa, na Assembleia Legislativa, você criou a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas. Como funciona? Que é um outro problema social, né? Que a gente está falando aqui de problemas sociais, é um outro problema social que nós enfrentamos, né? Nós temos várias comunidades terapêuticas e que muitas vezes não têm
um atendimento, o poder público não ajuda, o poder público não coloca recursos. Então nós montamos primeiro pelo fortalecimento dessas comunidades terapêuticas, buscar apoio tanto do governo do estado e mostrar aos prefeitos, mostrar aos municípios o quanto é importante você ter uma comunidade terapêutica implantada, mas lógico, né, com todas as condições sociais, com todo o trabalho técnico, todo o aparato técnico. Nós temos aqui uma comunidade terapêutica que é uma referência em todo o país, que é o Padre Haroldo. Nossa, sim. Né? E através do Padre Haroldo tem a FEBRACT hoje, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Uma referência para o mundo, né? Uma referência para o mundo. Sim. Né? E o Padre Haroldo deixou um legado, né? Uma história maravilhosa. Sim. Aqui eu, como deputado, destinei várias emendas à comunidade terapêutica e muitas vezes que a população ela não quer ajudar. Né? Existe um preconceito hoje muito grande com as comunidades terapêuticas. Às vezes a população prefere fazer uma doação a um lar de idosos, a uma creche, porque a comunidade terapêutica, às vezes a população tem a visão seguinte, ele está lá porque quer. É isso mesmo. Né? Trata o vício achando que é uma decisão moral, né? Exatamente. E não é. Uma doença. Não é isso, é uma doença. Então foi nesse sentido, né? E a droga, né? O combate à droga, nós precisamos trabalhar hoje dentro das comunidades terapêuticas, mas nós precisamos trabalhar a prevenção, né? Que é dentro das escolas, Sim. que é na educação. Então, e tem dado muito resultado essa frente parlamentar. Muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do nosso Roda Livre. Toda quarta-feira, às 20h30 da noite, antes